Boa noite, meus irmãos. Deus continue abençoando todos nós nesta noite, através de sua palavra. Deus nos ajude mais uma vez, através da palavra, que o Senhor Jesus possa aceitar nosso louvor, nossa adoração nesta noite e termos um bom tempo na presença dEle. Deus abençoe todos os irmãos que estão na conexão e também os irmãos que vão ouvir esta gravação. Deus nos ajude mais uma vez. Nós vamos cantar somente um hino nesta noite, número 124 do nosso hinário. Bendito Rei, hino de número 124 do nosso hinário, do cantor cristão, é o número 57. No mundo paz, louvor, nos céus cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguia mais o som, como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, sim, tais palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém. Hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém. Hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Vamos à estrofe 3. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém. Hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos lembrar daqueles irmãos que não puderam estar presentes nesta noite e do livro de oração. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, Senhor, pelo privilégio de nos encontrarmos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor. Ó Pai, te adoramos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez, Senhor, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo a tua misericórdia, ó Deus, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, na leitura da mensagem das eras, Pai, mais uma vez. Nos abençoe, que esta mensagem
a leitura desta noite possa penetrar nos nossos corações. Ó Pai, nós sabemos que é a voz de Deus para nós. Obrigado por esta noite, obrigado pelos irmãos que estão aqui, obrigado pelos irmãos que estão na internet. Os nomes do livro de oração, colocamos tudo na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a cura que cada um precisa, Senhor, que o Senhor manifesta a libertação, a graça, o batismo do Espírito Santo, a vida consagrada mais a Ti, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo nós Te agradecemos, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos. Deus nos ajude mais uma vez nesta noite. Boa noite com Jesus. Nós vamos meditar, ler nesta noite. Nós vamos iniciar na era da igreja de Esmirna, a quarta era da igreja. É isso mesmo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Quarta era, Tiatira. Nós vamos estar lendo esta era da igreja de Tiatira. Nós vamos ler a Bíblia, então, para isto. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. Apocalipse, o livro das Revelações. Capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios
da idolatria. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Nos ajuda nesta leitura corrida, Senhor, nesta noite, o qual é uma bênção para os eleitos de Deus. Vivifica as palavras nos nossos corações. Abre a nossa mente. Abre o nosso coração. Dê-nos inteligência espiritual para compreender, ó Deus, cada dia melhor aquilo que lemos. No nome precioso do Senhor Jesus, nós pedimos estas bênçãos. Amém. Podeis vos assentar, irmãos, nós vamos então seguir aqui, iniciando com a quarta era da igreja, a era da igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes retende, guarda-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. A menos notável. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era a de ser financeiramente próspera, devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Lídia foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade, como aqui já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião.
A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tirânios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol, e o culto de o próximo, Apolo era o deus Sol, e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação, fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto estava em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 28. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizou a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim, o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão.
Isto é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole. Não um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra esta imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar o seu cabelo. Quando ela faz isto, ela está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito ela é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Embora ela possa negar isto, sempre tão veementemente, mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como a conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um casal, não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado e cair. Isto seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que Deus criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral, porém a fêmea humana pode ser tocada quase e a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente e trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado, e por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas e santas, como o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a prostituta, que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, ela é chamada a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame, que é sumariamente lançada no lago de fogo, como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus, como o único lugar apropriado a uma tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é a sua cabeça.
ela não tem nenhuma palavra senão a dele, ela não tem nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos, ela matou os que pregavam a verdade, ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações, controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que por sua vez tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos, ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, e embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. E a estes ela não podia destruir. Deus guardou o seu pequeno rebanho, ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso, porém Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração, pode ver por que esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. A era de Tiatira foi a mais longa de todas as eras. Ela durou cerca de 900 anos, desde o ano 606 até o ano 1520. O mensageiro. A igreja, por muito tempo, havia se dividido em dois grupos, grupo ocidental e o grupo oriental. De vez em quando, um reformador se levantava em uma ou ambas as divisões e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis, verdadeiramente bem-sucedido por um tempo. Seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era, quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve dois homens nas Ilhas Britânicas cujos ministérios na palavra e em obras podiam superar o teste da verdade. Foram eles, São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro da igreja de Tiatira. Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, eu quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim, uma pequena cidade de Bonavent, às margens do rio Clyde.
Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe, porém Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um capitão da Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães, que muitas pessoas vinham de longe e de perto, vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se, ele se converteu a Deus e foi salvo. Em sua solidão. Então veio o desejo premeditado, veio o desejo pensado de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrassem no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assovio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outros sinais aos cães, que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão, e quando ouviu a história do rapaz, de bom grado, deixou-o em terra firme no seu lar. Lá, Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde, pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que, quando Roma finalmente fincou o pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos, que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sobre a direção de São Patrício. Cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da Escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo, e seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente, os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor.
Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir, o filho do chefe de repente ficou extremamente doente, prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo Evangelho. O Evangelho puro, que foi pregado por Columba e seus cooperadores, espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-o a Deus. Também transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Seu modo de difundir o Evangelho era que talvez 12 homens sob um líder entravam em uma nova área e literalmente construíam uma cidade centrada no Evangelho. Entre estes 12 homens havia carpinteiros, professores, pregadores, etc. Todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo consagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo, este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares, aprendendo a palavra e preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham liberdade de casar, embora muitos não o fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e por isto evitavam a política. Em lugar de atacar outras religiões, eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão, enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia, saíram poderosos eruditos, revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu o meu coração descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sobre o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba. A saudação. Apocalipse 2:18. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus, uma vez que nos dias de sua carne ele foi conhecido como o Filho do Homem. Porém, já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está acima de tudo e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória, ele não compartilhará com nenhum outro a sua glória. A sua liderança sobre a igreja, ele não entregará a nenhum homem. De cima, ele olha para Tiatira, e eis que vê esta cidade, e nesta quarta era, a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamejam como o fogo da ira e do juízo, quando vê Apolo reverenciado como Filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja
como os adoradores pagãos do Filho de Deus, Apolo, ou filho de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado, pois foi isto exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do Deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem, até a própria deidade, Papa, através do casamento da Igreja com o Estado. Porquanto Tomás de Aquino e Alvéros Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aqueles que o veem com olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um dos seus direitos, desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da Igreja são os heréticos, que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porém o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens, mas não há nenhum outro mediador, exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma, porém não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de se admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de se admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por estes fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós, eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele e em Jesus, o Filho de Deus. Foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Foi também nesta era que a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento do Deus Todo-Poderoso e lançou-se prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou o seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e impôs a adoração de ídolos a tal ponto que significava a morte para os que não concediam aos ídolos um lugar dentro da igreja. Somente sob o reinado da imperatriz Teodora, do ano de 842 a 867, mais de 100.000 santos foram mortos porque consideravam as imagens sem nenhum valor. Certamente esta era deve se arrepender ou perder tudo. Lá está o Senhor da glória, Deus mesmo, sua palavra posta de lado, sua pessoa rejeitada, porém mãos humanas e corações humanos não podem depô-lo. Deixe eles negá-lo, ele permanece fiel. Não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier com pés de latão e olhos chamejante, darei a recompensa. Meu é o juízo, eu recompensarei, diz o Senhor. Oh, elogio! Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase
em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo, disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam esta relação com ele, que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva, com fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isto que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando e praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição com a bênção, e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Neste versículo, ele está elogiando seus filhos, porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viviam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto, e não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê, e você fará a vontade dele, mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço, e este é o lugar correto para ela, obras e serviços, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco o nosso serviço. Paulo, falando aos coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade, que quer dizer amor. Agora você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação ou para ser admirada pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João capítulo 4, ao versículo 7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, na última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nestes últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus
e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço, Jesus disse, o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito, eis que ele disse, somente a história provará a verdade deste dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes homens da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes homens foram aqueles que serviram aos outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora, apliquemos isto a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, assim devemos seguir este exemplo. Vejam quando ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse, vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas vocês vão saber depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, vocês devem fazer também. Ele tornou-se servo, a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer, bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto, então? Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo da vida estiver terminado, e o nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu estarei lá. Eu conheço a tua fé. Agora ele não diz aqui, como disse a igreja em Pérgamo, tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca da sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele faz isso, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntos. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago, capítulo 1, versículo 3 diz, a prova da vossa fé obra paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos capítulo 5, versículo 3. A tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência. Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência. É visto em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição, e essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros levados ao matadouro. Eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa. Eu conheço as tuas obras
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, isto é certamente notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa, dia a dia eles trabalhavam ainda mais arduamente, eles serviam ainda mais e sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse, e verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentado em outras eras, porém nesta era de Tiatira, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isto é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas pelo contrário, um aumento desse serviço afável, ao serviço ao Senhor. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando assustado, essa é a hora de clamar a vitória. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada de tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual sobre sua direção derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio das meretrizes. Sagários III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos, e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Sagários. João VI era filho ilegítimo de Marozia. João VII era neto de Marozia, e violou viúvas e virgens, e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papa, uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam um contra o outro. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente, à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a esta era, final da era, tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. Tiatira significa sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Este é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente, estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando o seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si, como um suave sacrifício ao Senhor. A repreensão, Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel,
mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, com este versículo, eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção todo o tempo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fossem apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas destas igrejas, muito evidentemente, não sabem o que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão estas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha. Porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Essa é a sua religião, não importa como ele viva, porque ele concorda em teoria com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado, e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia, haverá os que se chamam de cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isto, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado agora. Este é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado, ele está louvando, e pelo outro lado, ele está repreendendo. Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora, ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, Senhor, por esta leitura, Senhor, tão abençoada, a era da igreja de Tiatira. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta leitura. Senhor, a tua palavra é tão poderosa, Senhor. Nós não estamos aqui citando manual de credo ou de dogmas, mas as verdades da palavra de Deus, a verdade da Escritura, cada versículo, cada capítulo, cada versículo, de cada citação, ó Deus, legitimamente pregada pelo servo do Senhor, ó Deus. Te agradecemos por esta noite mais uma vez. Pedimos que o Senhor vivifique esta leitura nos nossos corações. É a mensagem
de Elias, a mensagem de Deus para os nossos corações. Nós te agradecemos com todo o nosso coração. Senhor, abençoe aqueles irmãos que não puderam estar presentes nesta noite, Senhor. Ó Deus, cura, liberte, concede a tua bênção, Senhor. Concede a tua paz a todos nós te pedimos, no precioso e glorioso nome de Jesus Cristo. Abençoa os irmãos que estão na conexão, aqueles que também ouvirão, Senhor, esta leitura. Abençoa-os, pois ela é a palavra de Deus para os nossos corações. Pedimos humildemente no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, nós temos 3 conexões desta noite, irmãos. O irmão Valmir e a irmã Elaine comunicou a audiência lá de São José dos Campos. O irmão Tito Carvalho também comunicou sua audiência. Deus vos abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai curvando ao redor das montanhas, mas sempre em bonança as águas se vão. Não se esquiva das grandes barreiras e não há fronteira para lhe impedir. Sempre avante para o seu destino, não pode parar, tem que prosseguir. Só quem sabe os caminhos traçados, antes mesmo de ser ocupados, é o meu Senhor. Este rio não pode parar, ele tem que chegar ao mar. Isto é ordem de nosso Senhor. Quem conhece os caminhos de um filho sabe bem onde tem que passar. Nesta vida existem barreiras, mas o Pai está a ajudar. Vá tranquilo, seguindo em frente, confiante, sereno ao andar. Pois quem sabe os caminhos dos rios, seus caminhos também cuidará. Estamos caminhando, vencendo sem saber lutar, tropeçando, caindo ao chão, mas sempre a sua mão a nos levantar.
Deus fez um caminho ligado ao céu. Escolheu o eleito sincero, que até na morte pode ser fiel. Com seu sangue ele vai nos lavando, altas lutas por nós vai lutando. É o meu vencedor. Este rio não pode parar, ele tem que chegar ao mar. Isto é ordem de nosso Senhor. Quem conhece os caminhos de um filho sabe bem onde tem que passar. Nesta vida existem barreiras, mas o Pai está a ajudar. Vá tranquilo, seguindo em frente, confiante, sereno ao andar. Pois quem sabe os caminhos dos rios, seus caminhos também cuidará.